Muito bem, pessoal. Dando continuidade, vamos para o tópico 9, controle da administração pública. Olha só, o que é o controle? O controle, gente, é uma das funções administrativas. Olha ele aqui, ó. As funções administrativas são o planejamento, a organização, a direção e o controle. Tá? Então, o controle, nada mais, nada menos, é a fiscalização exercida sobre as atividades de pessoas, órgãos, departamentos, sistemas, etc., para que tais atividades não se desviem dos padrões e das normas pré-estabelecidas, e para que alcance os resultados desejados. Ótimo. Está aí o conceito de controle da administração pública. Muito bem. Aí, esse controle, para ser exercido de forma contundente, né, ele perpassa por diversas informações, tais como a vigilância, que nada mais, nada menos é uma fiscalização e acompanhamento da gestão, a orientação, né, que é uma atuação pedagógica, o poder como consequência do Estado Democrático de Direito, o órgão, a autoridade. Então, veja que o controle da administração pública pode ser feito de diversas formas e por diferentes agentes. Pode sim, tá bom? Muito bem. Esse controle, no entanto, ele fica restrito ao desenvolvimento da função administrativa do Estado. Então, as outras funções típicas, tipo do poder legislativo, do poder judiciário, nós não temos essa incidência do controle da administração pública, tá bom? Vamos lá. Então, veja que a doutrina classificou o controle da administração pública quanto ao alcance, quanto ao órgão, quanto ao momento e quanto à natureza. Quanto ao alcance, nós temos o controle interno e o controle externo. Quanto ao órgão, controle administrativo, controle legislativo e controle judicial. Quanto ao momento, controle prévio, controle concomitante e controle posterior. E quanto à natureza, controle de legalidade e controle de mérito. Vamos dar uma olhadinha em todos eles? Quanto ao alcance, eu citei controle interno e controle externo. Olha aqui esse macete. O controle externo é exercido por órgãos de fora da administração, externo, fora da estrutura de um poder. E interno é exercido pela própria administração. Vamos a alguns detalhes. Esse controle externo, eu disse que é o controle exercido por um ente que não integra a mesma estrutura organizacional, não integram, tá? Por exemplo, quando o Congresso Nacional julga as contas prestadas pelo presidente da República, ou quando um juiz anula um ato do Poder Executivo, temos exemplos de controle externo. Nestes casos, um poder exerce o controle sobre o outro poder. Beleza? Beleza, professor. E o controle interno? O que é isso? Controle interno, por outro lado, é quando o controle é exercido por órgão pertencente à mesma estrutura organizacional. Ou seja, assim o controle que o Ministério exerce sobre os seus vários departamentos é um controle interno, porque o órgão está exercendo, o órgão pertence à mesma estrutura dessa organização. Professor, o senhor poderia me dar exemplo de instituições que exercem esses controles? Vamos lá. No controle externo, né, nós temos, por exemplo, o TCU, tá?
No controle interno, nós temos, por exemplo, a CGU. Ótimo, professor. Vamos dar uma olhadinha, gente, nessa questão de número 1. Vamos ver o que é que ela diz. Olha só. Um sistema de controle externo se diferencia de um sistema de controle interno. Então, ele quer uma diferença desse sistema de controle externo para o controle interno. Vamos dar uma olhadinha. Pois o primeiro, que é o primeiro citado, controle externo, se situa em uma instância fora do amplo respeito ao poder. Já apareceu a resposta. Essa aqui. Tá? Essa aqui. Bem tranquila essa questão. 2. Vamos lá para 2. A questão 2 está dizendo: nos termos previstos na Constituição Federal, os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas, sob pena. Cara, sob pena de demissão, poderia até ser. De responsabilidade subsidiária, nunca. De responsabilidade solidária, poderia até ser. Desoneração, nunca. De suspensão, poderia até ser. Então, veja, eu tenho aqui uma punição, aqui eu tenho outra punição. Então, se fosse pena de punição, teria que estar citado aqui o grau de gravidade, se era uma suspensão, uma advertência ou demissão. Como não citou nada e está falando que os responsáveis pelo controle interno, ao tomar o conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao tribunal, darão, sob pena de responsabilidade solidária. Não tenham dúvida, tá? Essa aqui é a resposta, letra C. Eu boto no comentário aí, tem pegadinha, tá? Aí agora eu venho para a classificação quanto ao órgão. Quanto ao órgão, o controle foi classificado em controle administrativo, controle legislativo e controle judicial. Bem tranquilo aqui, pessoal. Controle administrativo é o controle que a administração exerce sobre seus próprios atos, através da tutela e autotutela. Beleza, tá? Esse controle administrativo, ele tem uma perspectiva hierárquica e não hierárquica. A hierárquica é o poder de autotutela, exemplo, recursos administrativos, processos disciplinares. Não hierárquica é a tutela, né? E órgãos especializados de controle, tipo a própria CGU. Ótimo. Tá aí, dê uma olhadinha nessas vertentes, né? O princípio da autotutela é possível anular ou revogar um ato. Quem pode anular? Quem pode anular é a administração e o judiciário. Quem pode revogar? É somente a administração. Tá ótimo. Então, veja que esse controle administrativo, por provocação de terceiros, é realizado por meio do direito de petição. E quais são, professor, as variantes do direito de petição? Pessoal, nós temos uma representação, nós temos uma reclamação administrativa, nós temos o pedido de reconsideração, tá? Nós temos o recurso hierárquico, nós temos o recurso hierárquico próprio, nós temos o recurso hierárquico impróprio e nós temos o pedido de revisão. Gente, fica tranquilo, uma leitura, você vai acertar as questões. Olha só, eu estou dizendo que o controle administrativo, por provocação de terceiros, será realizado por meio do direito de petição, é o direito de peticionar. E aqui eu cito as variantes do direito de petição. Por exemplo, a representação. O que é isso, professor? É a denúncia de irregularidades. Olha aí, ó. Representação, denúncia de irregularidades. A reclamação, ela é própria contra atos da administração
que afete os direitos administrativos. Aqui a reclamação utilizada para reconhecimento de direitos. O pedido de reconsideração, olha o nome, reconsideração, é uma solicitação de reexame, professor, de um ato administrativo, pela mesma autoridade que o editor. Professor, estou gostando aí da manha do seu resumo. Está bem enxutinho, está, gente? Está bem enxutinho, viu? Aí vem o recurso hierárquico. É para reexame de fatos por autoridade superior. O recurso hierárquico vai para a autoridade superior de quem editou aquele ato. E esse recurso hierárquico poderá ter essas três naturezas. Recurso hierárquico próprio é pedido de reexame do ato dirigido à autoridade hierarquicamente superior a que proferiu o órgão. Ou seja, quando a autoridade superior se encontra na estrutura do próprio órgão, recurso hierárquico próprio. E recurso hierárquico impróprio, dirigido à autoridade que não se insere na mesma estrutura hierárquica do agente que proferiu o ato. Né? Então, aqui, hierárquico próprio, não se insere na mesma estrutura hierárquica. Só porque tem um detalhezinho. Só quando houver previsão em lei que se pode utilizar a petição denominada recurso hierárquico impróprio, viu? E o pedido de revisão? É para reexame da questão diante de fatos novos, ou por inadequação da pena. Bem tranquilo, cara. Tá? Aí eu dou um pulo do gato aqui, citando a súmula vinculante, que diz que é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou bens para a admissibilidade do direito de petição, ou seja, os recursos administrativos. Né? Você não pode exigir que alguém faça uma caução, qualquer depósito de dinheiro, para só dar entrada ao direito de petição. Não pode. Tá bom? Vamos para a questão de número 3. O que é que ela está dizendo? Vamos ver comigo. Ela diz: o controle administrativo, que consiste no acompanhamento e fiscalização do ato administrativo por parte da própria estrutura organizacional. Olha aí, a própria estrutura organizacional. Configura-se como controle de natureza interna, privativa do Poder Executivo? É não, cara. Porque quando os outros poderes estão no desempenho da função administrativa, ele pode fazer esse controle administrativo. Então, não é só o executivo, não. É fácil, é errada. Vamos para a questão de número 4, o que é que ela está dizendo? O controle administrativo é um controle de legalidade e de mérito. Pode ser exercido, olha aí, exclusivamente pelo Poder Executivo. Não, está errado, está errado, está errado, né? Porque quando o Poder Executivo está fazendo um ato administrativo, ele pode utilizar o mérito, pode revogar, pode. Ele não pode revogar, é ato do Poder Executivo, mas dele pode, está errado. 5, o que é que ela está dizendo, gente? 5. Com base no princípio da autotutela, eu já sei o que é autotutela, você também já sabe. E em qualquer tempo, a administração pública tem o poder dever de rever seus atos quando estes estiverem eivados de vício. Se está eivado de vício, se estiver eivado de vício, só pode ser anulação. E anulação, cara, não é em qualquer tempo, não. Tem um prazo. Aí eu deixei uma tabelinha atrás, vocês fizeram a leitura, né? Olha aqui o prazo da anulação, 5 anos, tá bom? Então, não é em qualquer tempo. Então, essa questão está errada. Foi bem fácil também, né? Foi bem fácil, ela está errada. 6. O que é que essa questão está dizendo? O controle administrativo é instrumento jurídico de fiscalização sobre a atuação dos agentes e órgãos públicos, realizado de ofício, por iniciativa própria, não se aceitando provocação, cara.
O direito de peticionar é justamente o terceiro. Aí ele vem dizendo que não se aceitando provocação por parte interessada, também está errada. Tá bom demais, professor. 7, bora lá, gente. Dose cavalares de questões, bora lá. O cidadão que denuncia ilegalidades e condutas abusivas praticadas por determinado servidor do TJDF, no exercício da função pública, mesmo não sendo diretamente afetado pela irregularidade perpetrada, deve fazê-lo por meio do Instituto da Reclamação? Cara, dá uma olhadinha aqui comigo. Por meio do Instituto da Reclamação. Observe só o que é o Instituto da Reclamação que você acabou de estar comigo. Ó, reclamação administrativa. É contra atos da administração que afetam os direitos do administrado, para reconhecimento de direito. Então, essa hipótese citada na questão está dizendo: o cidadão que denuncie ilegalidade e condutas abusivas praticadas por determinado servidor do TJ no exercício da função pública, mesmo não sendo diretamente afetado pela irregularidade perpetrada, então o cara não foi diretamente afetado. Se ele não foi diretamente afetado, né, o direito de petição não é o Instituto da Reclamação. Ela está errado, porque o Instituto da Reclamação, deixa eu votar, falou que a reclamação, né, é contra atos da administração que afetam os direitos do administrado. Então, o cara não teve seus direitos afetados. Então, se não teve o seu direito afetado, não é uma reclamação, não. Poderia ser uma representação, viu, gente? Menos reclamação administrativa. Então, aqui é só questão de memorizar, você já entendeu o conceito, o gatilho mental disparar. A questão está errada. O Instituto, o direito de peticionar está errado aí. 8. Vamos dar uma olhadinha na questão 8. Caso deseje o reexame de decisão relativa a determinado ato administrativo pela mesma autoridade que a emanou, o interessado deverá realizar um pedido de reconsideração. Perfeito, perfeito, perfeito. Por nem votar, já está na massa do sangue. Se a autoridade a qual o interessado se dirigir não ocupar cargo na hierarquia do órgão que emitiu o recurso interposto será um recurso hierárquico impróprio. Bingo! Ele não está na estrutura, bateu, de acordo com a teoria. Questão certinha, copiar, colar, só para fixar. 9. O que é que diz essa questão de número 9, pessoal? O recurso hierárquico impróprio, já sabemos o que é isso, viu, cara? O cara está fora da estrutura. Na medida em que é dirigida a autoridade de órgão não integrado na mesma hierarquia daquela que é proferir o ato, independe de previsão legal? Não. Se é impróprio, cara, ele depende de previsão legal. Aqui está errado. Foi fácil também, viu? Foi fácil também. Aí vem, né, mais fácil ainda, o controle legislativo parlamentar. O que é isso, professor? É o controle exercido diretamente pelo órgão legislativo, tais como câmaras municipais, Assembleia Legislativa ou Congresso Nacional, né? Ou pelos tribunais de conta, que eles prestam auxílio, né? O TCU é do Congresso Nacional, o TCE é dos estados, e tem até município que tem, viu? Tribunal de Conta, tá bom? Então, veja que o controle legislativo ele tem responsabilidade pelo controle externo, depende da origem orçamentária primária dos recursos, da esfera, titular do controle, e assim vai, informações, pode ler aí tranquilo, tá bom? Que não tem grande segredo não aí, ó. Pode ir tranquilo, tá certo? A abrangência do controle exercido pelo TCU, né? Eu coloco as principais competências constitucionais do TCU. É só ler, minha gente, é só ler. Olha a questão 10. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Em relação ao controle externo exercido pelo Congresso Nacional, ótimo.
A fiscalização financeira diz respeito ao acompanhamento da execução do orçamento e da verificação dos registros adequados. Nas rubricas adequadas, não, cara. O controle feito pelo TCU sobre, por exemplo, as leis orçamentárias, não diz respeito ao acompanhamento da execução do orçamento, não, cara. Diz respeito ao acompanhamento, né? Quando você verifica se há indícios de corrupção. Você não pode fazer essa marcação cerrada. O TCU não tem essa competência de acompanhar a execução do orçamento. Não, quem faz isso é o Congresso Nacional. O TCU ele só vai verificar de maneira técnica a execução, mas acompanhar não. Quem fiscaliza o orçamento é o Poder Legislativo, não é TCU não, viu? TCU é apenas um braço. Essa questão pode ter pegadinha, viu? Ela está errada. 11. O que é que ela está dizendo na questão 11? O controle da administração realizado pelo Poder Legislativo com auxílio do TCU, beleza, abrange o denominado controle de economicidade, abrange, pelo qual se verifica se o órgão público procedeu da maneira mais econômica na aplicação da despesa, beleza, atendendo a adequada relação custo-benefício. Agora está certo, ó. Totalmente diferente da anterior que estava errado. Está certíssimo aqui. Questão 12, o que é que ela está dizendo? A questão 12 diz: compete exclusivamente, essas palavras o cara já destaca, viu? Compete exclusivamente à Câmara dos Deputados suspender os atos dos poderes executivo federal. Não, meu filho. Estadual e municipal. Oh, meu Deus, eu nem leio o resto. Aqui está errado, aqui. É um absurdo isso aqui, essa interferência dos poderes nos outros estados. Os entes são autônomos, gente, entre si. Está errado, está errado, está errado. 13. Vamos dar uma olhadinha na questão 13. O que é que ela está dizendo, pessoal? Considerando as normas constitucionais relativas ao controle externo, julgo o item a seguir. Vamos lá. O Supremo Tribunal Federal não se sujeita a controle externo, e é o Todo-Poderoso, vai nessa, exercido pelo Congresso, logo que se sujeita. Esse não está errado. Tá bom? Está errado. 14. Bora lá, gente boa. Está chegando a hora da aprovação. No exercício do controle legislativo, compete ao Senado Federal, em caráter privativo, sustar os atos normativos do Poder Executivo. Não compete ao Senado Federal, não. Compete ao Congresso Nacional. Aqui já está errada essa exclusividade, viu? Nem lê o resto. É o Congresso Nacional, que é composto pelo Senado e pela Câmara. 15. Vamos identificando os erros, cara. Condição de certeza. Cabe ao TCE do Rio Grande do Sul, que é uma questão deles, julgar as contas a serem prestadas anualmente pelo governador. Olha, cara, olha só. Quem julga a conta de chefe de poder executivo, prefeito, governador ou presidente, quem julga de prefeito é a Câmara, quem julga de governador é a Assembleia, quem julga de presidente é o Congresso. Então, não é nada de Tribunal de Conta. Então, o Tribunal de Conta não julga a conta de chefe de executivo de forma alguma. A questão está erradíssima. Bem fácil essa questão aí. Tá? Aí vem o controle judicial, que é bem tranquilo. O que é isso, professor? Ele é realizado pelos juízes e tribunais do Poder Judiciário, por intermédio de ações próprias da função jurisdicional, né? A exemplo do mandato de segurança e da ação popular, tá bom, gente? Ótimo. Aí eu trago aqui informação de mandato de segurança, que é correlato ao direito constitucional, mas eu botei. Trago informações sobre o mandato de segurança coletivo, que ainda estou fazendo o gancho com o direito constitucional. Trago informações sobre a ação popular, que é do direito constitucional. Imprima, só um minutinho. É 1 minuto, eu termino aqui, tá? Estou gravando, é 1 minuto, viu? 1 minuto. Deixa eu parar aqui a gravação, suspendeu. Então, gente, isso aqui tudinho eu coloquei para adiantar, mas são informações do direito constitucional, tá bom? Aí eu estou terminando, tá? Que vem o controle administrativo, legislativo e judicial. Deixo
mais questões para vocês realizarem, tá bom? Aí, quanto ao momento, nós temos um controle prévio, controle concomitante, controle posterior, uma leitura direta, nós não teremos dificuldade nenhuma, cara. Acredite, o material está bem conciso, tá? Pode fazer, porque eu fico aqui na parte essencial, mostrando o caminho, tá bom? Mostrando o caminho. E com isso, eu terminei o tópico 9, controle da administração pública. Desejo a todos vocês um bom estudo, revise esse material, leia novamente, ouça essa aula que está bem precisa e vocês irão conseguir realizar uma boa prova. Valeu? Vou ficando por aqui, estou parando a gravação e até breve, pessoal. Um abração para todos, viu? Tchau, tchau.